Se quiser sentar, pode sentar. Aleluia. Tem cadeira aqui na frente, pode sentar aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. O obreiro Adalto já começou bem, Adalto. Já começou muito bem. Hoje é a posse do obreiro Adalto aqui nesta igreja. Ele vai se tornar pastor dessa igreja a partir de hoje. Já pregou domingo passado, pastor agora. Mas a partir de agora, de hoje, ele se tornará pastor desta igreja, RV de Serra do Ramalho. Aleluia! E eu estava muito ansioso para fazer aquilo que o nosso comandante, pastor Antônio Damas, mandou fazer. Nosso saudoso Antônio Damas. E aí, hoje, meu coração está assim, triste e alegre, né? Alegre porque estamos dando posse a um homem de Deus, escolhido por Deus e pelo pastor Antônio. Olha que esse homem é graciado, viu? Ele foi escolhido por Deus e pelo pastor Antônio. Antes muitos estão aqui, talvez não saibam a história. Meu sogro, que é o pastor Antônio Damas, é o presidente da Reviver. E ele faleceu a 6 de abril. E antes dele falecer, ele deixou um recado. Um vídeo, mostrei para Adalto, né, Adalto? O vídeo do pastor Antônio. Escuta aí, Adalto, o que ele mandou falar. E aí ele falou: Elias, a minha orientação é essa. Adalto, vai para a Serra do Ramalho e você retorna para Carinhanha. Então, Adalto, você está sendo indicado pelo nosso pastor Antônio. E fiquei feliz de saber que foi você que ele escolheu. E Deus tem grandes coisas para você nesta cidade. Amém? Bem-vindo aos pastores, pastor Antônio, pastor de Lapa, pastor Júnior e sua família. Pastor Paulo está aqui, pastor Carlos de Conquista, pastor da Reviver, pastor Moacir. Os pastores que estão aqui, pastor Francisco está aqui com a gente. Conheço o pastor Francisco desde 1910. Outros pastores que estão aqui conosco, nos visitando, né? Bem-vindo a todos os pastores. Pastor Francisco que fez o meu casamento. Então, antes da gente passar essa igreja para o obreiro Adalto, nós iremos compartilhar uma palavra para esta igreja de Serra do Ramalho. Se você, talvez essa palavra, tenta pegar essa palavra para você. Claro que essa palavra é direcionada para a igreja local daqui, porque é uma palavra de posse para o obreiro Adalto. Mas, se você tiver coração aberto aí, Deus vai falar com você. Deus, sabe quando é que Deus fala a mim e a você? Quando é que Deus fala aos nossos corações? Não é o pregador. O que muda não é tanto a semente, que é a palavra de Deus. O que muda é a terra que recebe. Não é isso? Que são nossos corações. Então, às vezes a semente não é tão boa assim, mas a terra que recebe, ela é boa. Rapaz, a semente que eu plantei nessa terra, talvez não seja a semente não foi tão boa, mas a questão foi a terra. O coração, fala de terra, fala do coração, que recebe. Então, se você está aqui hoje, coração, terra boa, sabe o que é terra boa? Sabe o que é coração, terra boa? É aqueles que estão com o coração aberto. Aberto. E às vezes, esse negócio muda muito, porque com Jesus foi assim. Em lugares que Jesus veio para pregar para uma certa pessoa, aquela pessoa fechou o coração, e o outro que não tinha nada a ver, de outro país, que não era nem judeu, recebia a bênção. Por quê? Ele tinha fé para receber a palavra de Deus. Então, não importa onde você está, se você estiver na Reviver ou outra igreja, não importa. O importante é que você chegue com o coração aberto. Eu vou ouvir uma palavra de Deus.
né? Já cheguei em lugares que estava tão difícil a palavra, mas eu lutei. O pregador é difícil, eu falei, vou lutar, eu vou receber essa palavra. Mas a luta acho que era minha, não era nem ele. Eu lutava, eu vou receber essa palavra. Vou receber. E pronto, saí abençoado. Você está aqui hoje, você vai sair muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Se não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com você. Aleluia. Quero compartilhar a palavra com os irmãos. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo estava aqui expressando nesse versículo é de uma mudança, da nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Você todos aqui, na verdade, que já receberam Cristo Jesus, a vida de Deus agora habita em você. Essa nova vida agora está em você. Agora, na verdade, você se tornou um com Ele. E agora, a cada dia, você precisa experimentar as mudanças. As mudanças de quem? As mudanças da vida nova que você recebeu em Cristo Jesus. Não pela lei, mas pela vida que você recebeu no seu coração. O próprio Deus, Jesus Cristo, agora está dentro do seu espírito, fazendo uma nova vida. E essa vida, ela é transformada em fé. Deixa eu te falar, a vida cristã é uma vida em fé. Fala comigo assim, a vida cristã é uma vida em fé. Aleluia, glória a Deus. E essa transformação, ela jamais vem pelo esforço para cumprir a lei. É uma vida de fé. Você precisa cada dia mais ter uma atitude de fé. Vou mandar você repetir. Estou com esse negócio de mandar o povo repetir. Vou parar com isso. O pastor Antônio não gostava desse negócio. Mandar o povo repetir. Bater no outro. Esse negócio não era para ele. Então vou parar com isso. Olha, vem olhar para cá. Como se transformar? Eu quero falar sobre a atitude de fé. Como se transformar? Atitude de fé. 2 Coríntios 5 e 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa é uma vida cristã. Uma vida de andar, não pelo que você está vendo, mas por fé em Jesus Cristo. Hebreus 11, capítulo 11, do 1 ao 2, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Sabe o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? É quando nós tivermos atitude de fé, iremos obter testemunho, iremos desfrutar daquilo que o Senhor nos entregou, que é Cristo em nós. Aleluia. Pode ser que você não está vendo muita coisa na sua vida, na sua família, mas eu quero levar você a desfrutar de uma vida de fé, atitude de fé que vai transformar a sua mente. O que transforma a sua mente é uma atitude de fé, crendo que Jesus já está no seu espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar, são muitas atitudes de fé. Mas eu queria falar a primeira atitude de fé que você deve experimentar aqui hoje. Hoje nós estamos falando de um novo pastor para esta igreja. Eu quero falar com você que faz parte dessa igreja. Hoje vocês vão experimentar de algo novo. E, pela fé, eu quero que você deixa Deus te levantar, te fazer algo novo na sua vida. Primeira atitude de fé, deixar Deus te levantar para o novo. Aleluia. O novo é Adalto.
Mas não é só isso para você. Essa mensagem não é só para Adalto, nem só para essa igreja aqui, é para você também. Você que está aqui, experimentar o novo de Deus na sua vida. Você precisa experimentar cada dia o novo de Deus. Isso é uma atitude de fé. Uma atitude de fé. A primeira atitude de fé é essa. Eu não vou mandar você repetir, mas grave isso na sua mente. É experimentar o novo de Deus. Seu coração precisa estar aberto para o novo de Deus. Aleluia. Fala com você mesmo aí, não precisa abrir sua boca, mas eu preciso experimentar o novo de Deus no meu espírito, na minha vida. Porque é isso que Deus tem para você, é isso que você tem que transformar a sua mente para esse tempo. Mas eu quero já ir para a segunda atitude de fé. É que tenha a humildade para recomeçar de novo, caso seja necessário. Caso seja necessário, você deve estar preparado para recomeçar de novo. Muitos não querem recomeçar. Mas, em algum momento, na sua empresa, nos seus negócios, você tem que chegar ao momento de crise financeira. Quantos empresários, quantas pessoas que teve que recomeçar. Isso é uma atitude de fé. Ter isso em mente, querer recomeçar, algo que às vezes não está tão bom, eu preciso recomeçar. Isso não é para todo mundo, isso é para os humildes. Só para quem é humilde, ele tem esse desejo de recomeçar. E Deus honra os humildes. Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá. Não crescerá, não vai crescer, não vai romper. Mas o humilde de espírito obterá honra. Aleluia. Sempre o humilde ganha. Parece que no momento, você, não vou aceitar, eu não aceito. Eu não aceito o obreiro Adalto, eu não aceito. O Senhor não honra. Adalto não perde nada. Quem perde é só quem não recebe. Não tem a humildade de receber o amado irmão. Esse irmão é construtora, é que não sei o quê, esse irmão é daqui dessa terra, é muita humildade, é muita humilhação que o pastor está fazendo comigo, colocar esse homem para pastorear nós. Não é sobre ele, é sobre o seu coração, é sobre a sua humildade. A bênção não está em Adalto, está em você. Aleluia. Pega isso para você. A bênção nunca está sempre. A bênção nunca está sempre na quem está acima de você. A bênção está em você. Depende do seu coração. Depende da sua atitude de fé. Essa é a segunda atitude de fé. Humildade. Para recomeçar. Aleluia. Glória a Deus. Sobre humildade. Pede o Espírito Santo. Pede Jesus. Porque Ele tem para mim e para você. Jesus foi humilde. Né? Não é lei. Você não precisa ficar lei. Eu preciso ser humilde. Não. Pede o Jesus. Ele dá para você. Deixa eu te contar algo que eu falei esses dias. Olha, tudo que você não tem, pega isso para você. Tudo que você não tem, Jesus tem para você. Eu não sou humilde, Jesus tem. Eu não tenho amor, Jesus tem. O que você não tem? Jesus tem, Ele tem para você. Quando falta para você, não é para você morrer. Não. A lei sufoca, a lei mata, a lei dá jugo pesado. Mas todas as vezes que Jesus faz a pergunta para você, você lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Ele perguntou para os discípulos: onde compraremos pão para esse povo aqui? Olha que negócio. O problema era de Jesus. Jesus tinha a solução, mas ele colocou para as pessoas para ver a reação deles. Você lembra? Porque quando Jesus coloca isso, ele sabe que ele tem o suprimento, a resposta para isso. Você lembra quando Jesus, aos 12 anos, ele foi com
com os doutores da lei, ele fazia perguntas e respondia. Por quê? As perguntas que Jesus fazia, eles não sabiam responder. E Jesus tinha a resposta. Jesus perguntava, e eles não sabiam. Eu tenho a resposta. Eles ficavam malucos. Por quê? Jesus tem para você. Tudo que falta em você. Isso é bom demais, essa graça de Deus. Você não pode viver uma vida de condenação. Que condena é o diabo. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Jesus tem humildade para você. Eu sou uma pessoa nervosa. Jesus tem. Jesus tem o quê? Nervoso? Paz, mansidão. Jesus tem a mansidão, ele é tudo. É porque as pessoas acham que vai seguir a Deus com o padrão de Deus. Não, você submete à autoridade de Cristo. Esteja debaixo dele para receber. Não vai com a ignorância. Querendo, não, eu vou ser humilde, eu vou ser isso. Não, ninguém é humilde nesse mundo. Todos nascemos nesse mundo aqui, somos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. Submeter a Cristo, o poder que há em Cristo Jesus. Quando você está debaixo do poder dele, você recebe. Aleluia. Aqui hoje, nesse lugar, submeta a autoridade de Cristo Jesus, ele tem para você. Toda vez que chegar alguém perto de Jesus, querendo algo, ele tinha para te dar. Todas as vezes. Todas as vezes. Mas os orgulhosos, Jesus não. Jesus se mostrava cada vez mais maior entre os judeus. E eles queriam ser maior que Jesus. Você não, venha para cá, vocês aguentam? Aguentar. Mas quando chegavam os humildezinhos, os pecadores, Jesus dava para eles. Eu quero dizer para você, se você chegar diante de Jesus com a humildade de receber, ele tem para te dar. A vontade de Deus é dar, na verdade. A vontade de Deus é te dar. Olha, presta bem atenção. Esse negócio de você dizer que você é humilde, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Eu sou humilde, isso agrada a Deus. Eu sou isso. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você se humilhar diante dele e dizer, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu me submeto à tua vontade. Eu quero receber. Jesus me dá, eu preciso. Ninguém é tão humilde, ninguém tem tanto amor que não precisa. Ele tem para você. Ele tem. Amados irmãos que estão aqui, Jesus, ele é rico para nos dar. Ele é rico em humildade, ele é rico em amor, ele é rico em tudo. Tudo que você precisa, ele tem. Amém. Então, atitude, essa atitude de recomeçar, essa humildade de recomeçar, tenha sempre em mente. Aleluia. Não tenha medo de recomeçar. Noé, quando desceu da arca, teve que recomeçar a sua vida. Noé fez isso, tinha tudo. A inundação veio, ele desceu da arca muitos dias depois, foi recomeçar. Jesus quer recomeçar algo na sua vida hoje. Aleluia. Terceira atitude de fé. Permita que Deus aquece o seu coração. Aleluia. Permita que Deus aquece o seu coração. Ore para que o Espírito Santo venha encher de fogo, de poder. Aquece seu coração. Você sabe que na igreja, você está aqui pela primeira vez, mas a igreja sempre fala de fogo, amém? Você vai nas igrejas, todos aqui são crentes, todos não são daqui, somos outras igrejas, mas você sabe que nossa igreja fala fogo, 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 recebe fogo. Tá certo. Por quê? A vida do Espírito é uma vida de fogo, de aquecimento. Como é ruim lidar com irmãos que não têm esse fogo, esse aquecimento, esse poder que há nele. Como é ruim para lidar. É a dificuldade. Mas eu quero dizer para você, essa é uma atitude de fé. Manter o seu coração aquecido. Lucas 3:16 nos diz. João respondeu a todos, eu os batizo com água,
mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com, fala bem alto aí, fogo, fogo, fogo. Como é bom ter uma igreja que, irmãos, tem esse fogo no Espírito, no seu coração, corações aquecidos. Essa é uma atitude de fé que você deve ter. Ter seu coração aquecido. Aleluia. Quarta atitude de fé. Anote aí. Permita a paixão de Jesus te tocar. Apaixone-se novamente pela vontade de Deus, pelo chamado. Você que está aqui, talvez você já envolveu com a obra de Deus. Talvez você já teve alguns momentos da sua vida liderando célula. Algumas vezes algum tempo você já teve bem envolvido com a igreja e te desanimou. Eu quero chamar você para essa quarta atitude de fé. Ter novamente essa paixão de Jesus, do Evangelho, de fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios 9 e 23. Você pode fluir nessa paixão de ser um cooperador do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa para ser co-participante dele. Como é bom e nós somos privilegiados em fazer parte do Evangelho de Cristo. Você é um cooperador do Evangelho. Aleluia. Tem essa paixão, a paixão de Jesus. Só uma comida que Jesus sempre estava à procura de falar do Evangelho. Jesus sempre estava atrás disso. A paixão de Jesus era anunciar o reino de Deus. Essa era a paixão de Jesus. E você também faz parte da obra de Cristo. Você tem Cristo no seu coração e essa deve ser a sua paixão. Paixão para ser um cooperador do Evangelho. Nós temos essa honra de ser participante do Evangelho do Senhor. Isso é gratificante. Eu quero que você tenha isso em mente. Em 1 Coríntios 3 e 9, o apóstolo Paulo escreveu novamente, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É isso que você é, cooperador dessa lavoura, desse edifício, dessa edificação que é Cristo. Aleluia. Vamos para a quinta atitude? São 10. Vai 9 a 10. Estamos na quinta. Amém? Glória a Deus. Quinta atitude de fé. Pela fé, ative sua vida devocional novamente. Aleluia. Busque momentos com Deus. Busque o devocional. Busque estar junto com o Senhor. Lendo a palavra de Deus. Em Hebreus 4 e 12, diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Eu oro para que você seja uma pessoa que tenha a palavra em mente. Eu oro para que o Espírito Santo te leve a você a viver uma vida de devocional com o Senhor, comunhão com o Senhor. Aleluia. Deixar as coisas por um momento desse mundo e ter seu momento de buscar a palavra de Deus. Deixa eu te falar algo para a sua vida e para você que está aqui. A palavra de Deus é poderosa. Ela dá discernimento para o seu futuro. Ela te dá vida, ela te dá força. Ela é comida para o seu corpo espiritual. A palavra de Deus é algo que te leva a você viver uma vida frutífera no Senhor. É a palavra de Deus. Tenha na sua casa, tenha na sua mente, buscando sempre a palavra de Deus.
A palavra de Deus seja constante na sua família, na sua casa. Aleluia. No café da manhã, se você mora com sua família cristã, fale logo uns 10 versículos lá. Pede os seus filhos, seus netos para declarar os 5 versículos lá. Na minha casa, estou fazendo isso há mais de, acho que uns 6 anos. Falando os versículos do café da manhã, os meninos decoram os versículos. E agora eu estou falando o plano de salvação. E aí está sendo uma bênção de Deus. Aleluia. Deus quer manifestar a glória dele na sua casa, no seu trabalho. Deus, é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. Abre o seu coração, abre a sua mente para experimentar essas coisas de Deus. O evangelho do Senhor é poderoso, o evangelho. Nós cada dia devemos experimentar aquilo que Deus tem para mim e para você. Dê valor às coisas de Deus, dê valor à palavra de Deus. Você que está aqui, nossas igrejas de Lapa, de Carinhante, nossas igrejas de São Reviver, que são pastoreadas pelo nosso ministério, tenha isso na mente, na sua casa, no seu coração, a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus, ela vai definir seu futuro, ela vai tirar aquilo que não presta do seu coração. Tenha paixão pela palavra do Senhor, ela é algo que transforma a nossa mente. Sabe uma coisa? Você já está em Cristo Jesus, você já é uma nova criatura, e você já é um vencedor, mas uma coisa, você precisa ter uma atitude de fé, buscar a palavra de Deus constantemente. É isso que transforma a sua mente. Aleluia. Você sabe que nossa igreja é uma igreja, você que está aqui pela primeira vez, nós somos a igreja que pregamos a graça. Sempre a graça. A lei, nós entendemos que era no Antigo Testamento, e agora nós entendemos um Novo Testamento, e falamos do Velho Testamento sempre, mas baseado em Cristo Jesus. Lemos todos os livros, toda a Bíblia Sagrada, lemos todos, mas tudo olhamos para Cristo, e falamos sempre para os irmãos, você é amado, você é filho de Deus, e às vezes o irmão não está tão com um comportamento assim tão legal que a gente queria na lei, né? O padrão nosso, e que a gente quer que você cresça cada vez mais. Mas eu sempre falo, você é filho de Deus, você é amado. Mas até o dia que a cada dia ele vai experimentar a palavra de Deus na mente. A transformação acontece na vida de um homem, de uma mulher, é quando a palavra de Deus chega na mente dele. Você que está aqui, você sabe, a mente é que nos governa. Mas algo poderoso nasceu no seu espírito. A vida de Deus começa a ativar aquilo que está no seu coração, ativar no seu espírito a palavra de Deus. E isso vai transformar a sua mente. Quando transformar a sua mente, as suas atitudes, a sua visão muda completamente. Amém. Aleluia. Sexta atitude de fé. Olha, isso aqui é mais importante. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para vir para você hoje. Cuidado com a distração. Nada pode mudar o que já é. No entanto, por uma distração, muitos podem deixar de viver em vida muita multiplicação e vontade de Deus. Aleluia. Vou repetir para você. Você está olhando para outros lugares. Vou repetir. Cuidado com a distração. Nada pode mudar o que já é. Nada pode mudar o que já é. Como eu falei para você, você é filho. Você é vencedor. Nada pode mudar. Nada pode mudar a sua identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é seu. Isso é presente de Deus. Pela graça sois salvos. Sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Isso não muda. É imutável. Porque está em Cristo Jesus. Aleluia. Mas as distrações pode deixar você de viver uma vida abundante daquilo que o Senhor tem para você. Cuidado com as distrações. Aleluia. E deixa eu te falar, as distrações chegam a todo momento para mim e para você. Vigie e ore. Porque as distrações chegam aí para você. A todo tempo. Gente que é pastor, a gente percebe, você que vai cada vez mais buscando a palavra de Deus e andando no Espírito, você percebe a todo momento. Alguém quer te chamar por um lugar.
A todo momento. Você que está no Evangelho, cooperando com o Evangelho, sempre haverá alguém, esse caminho aqui, e não sei o... Não. A gente só tem um foco. Cristo, Jesus. E Ele está voltando. Aleluia. É Jesus, o Rei dos Reis, que em breve voltará para nos buscar. Essa é a verdade, esse é o Evangelho, essa é a nossa esperança. Pastor Antônio já foi, e daqui um dia nós iremos. O nosso lugar é o céu, é para lá que nós iremos. Aleluia! E para nós não importa se estamos doentes ou mortos, mas para sempre viveremos. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero ler para vocês o que Jesus deixou esse ensinamento, ou essa clareza para mim e para você. Mateus 24 e 32. Quero ler alguns versículos para você. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Continue. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Aleluia. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. Você que está aqui hoje, tem um despertamento da volta do Senhor. Não distraiam. Aqui Jesus fala para lembrar de Noé, daquele tempo. Eles estavam tudo distraídos, comiam, bebiam. Esqueceram que o fim vem. Que o fim vem. E havia alguém pregando o Evangelho, mas eles não perceberam que alguém estava pregando o Evangelho, que era Noé. Eu e você não devemos distrair com eles juntos. Eles podem até comer vinho, beber, blá, e desfrutar desse mundo, mas eu e você, alguém falou, prega o Evangelho, que eu estou voltando. Essa foi a ordem do Senhor. Noé recebeu essa ordem, demorou mais de 100 anos para que o dilúvio viesse. Hoje, talvez por causa da demora, você fala, não, Jesus não está vindo. Ele está voltando. Não se distraia com nada deste mundo. Só uma coisa é necessária. Você não precisa de muitas coisas para sobreviver. Não distraia. Tenha seu coração aquecido no Senhor. Tenha sua mente lavada pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Não dê brechas para que o inimigo plante no seu coração, na sua mente, as coisas desse mundo. Não ame as coisas desse mundo. Ame a palavra de Deus. Ame a volta do Senhor. Ame pregar o Evangelho. Aleluia. Você que está aqui, você é um embaixador do reino de Deus. Você é um cooperador do Evangelho. Os outros podem fazer outras coisas. Adalto que está aqui hoje. Adalto, você a partir de agora, você vai começar a entender o porquê das coisas que você passou na Agrovila 10. Pastor Antônio foi seu pastor na Agrovila 10. Que ano foi, Adalto? 2010. Pastor Antônio foi pastor dele na Agrovila 10. Né?
E agora se tornou auxiliar de pastores ali, pastor Paulo, ele foi auxiliar de pastor Carlos, pastor Paulo, pastor Antônio novamente, e por último, pastor Júnior. Agora, Adalto, porque os outros têm outros caminhos, eu não posso, eu queria morar em Serra do Amaro e me levar para Lapa, por que de todas essas coisas? Porque o Senhor te escolheu para levar as boas novas, e o conselho que eu te dou, Adalto, não distraia com nada desse mundo. Muitos vão te chamar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Foque somente em levar o Evangelho de Cristo. Foque somente nisso, no Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para transformar vidas. Muitos vão chamar para isso, fazer aquilo. Esqueça, eu estou ocupado. Fala para eles, eu estou ocupado. Eu tenho uma obra, eu tenho uma edificação, eu tenho uma lavoura para cuidar, que é muito melhor do que eles lá fora. Deus está te colocando algo precioso nas suas mãos, a igreja dele. O que ele mais ama nessa terra é a igreja. Esse mundo ainda não foi destruído por causa da igreja de Cristo. Cuide desta igreja, ame esta igreja. Aleluia. E uma coisa, Adalto, você dá um conselho para você. O mundo odeia pastores. O mundo odeia pastores. Isso é uma verdade. Bota isso na sua mente. Tem isso, tem essa consciência. Não fique com ódio das pessoas, ninguém. Mas o mundo odeia pastores. É ladrão. Está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o pastor Elias sai de Carinhanha, vai morar em Serra do Amaro por 3 anos. Alguma coisa está errada. Alguma coisa ele fez lá para ele vir embora assim. O que ele tem aqui? Ele abriu loja? Não. Ele fez, não. Está errado. Alguma coisa ele fez. Ele sempre quer nos denegrir. Eles sempre, o mundo nos odeia, eles querem, o diabo, a palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, sempre a nos destruir. Não dê ouvido a esse mundo, se apegue à palavra de Deus, desfruta da comunhão do Espírito Santo e avance, e multiplica, e cresça, que é chegado o reino do céu nesta cidade. Aleluia! Aleluia! Somente uma coisa é necessária, pregue a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, não distraia, lute, vigie e ore, não distrai. Há uma coisa só que é preciso fazer nesse mundo, pregar o Evangelho, o restante é restante. Prega o Evangelho, aleluia. Vamos para a 7ª atitude de fé. Não desista, algo novo pode começar hoje e agora. Aleluia. Você que estava aí desanimado, eu tenho uma boa notícia para você. Não desista, porque algo novo está surgindo aí para você. Aleluia. Algo novo está chegando aí para você. Pastor Elias vai embora. O cabeleireiro hoje perguntou. Tantas perguntas que ele fez. É um menino novo. E aí uma das perguntas ele falou assim, e o povo não está triste, não? Falei, rapaz, é o seguinte. Não, agora, é melhor que ele esteja triste, porque se estiver alegre, aí que é ruim. Tomara que eles estejam tristes, que eu estou indo embora, porque se estiver alegre, aí o pastor foi ruim demais, viu? Mas tomara que ele esteja triste, né? Aleluia. Mas eu quero dizer para você, algo novo está surgindo para você. Algo novo está surgindo para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isaías 43:18. Não vos lembrei das coisas passadas. Não lembra mais de Elias. Passou. Conselho que eu dou para você. Olha aquela versão ali. Esqueça que se foi. Não viva o passado. Elias passou. Passado. Passou. Elias era assim. Esqueça. Passado. Não vai mudar nada na sua vida. Falando de Elias. Agora submeta a direção do obreiro Adalto. Ele tem uma coisa nova para você. Aleluia. Esqueça o passado. Por quê? Deus faz coisas novas. A seguir aí. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo.
É isso que vai acontecer aqui. É isso que vai acontecer na sua vida. Você que está aqui hoje, pensando em desistir, não desista. O Senhor tem algo novo para você. Não desista. Não desista. Fale para você mesmo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque Deus tem algo novo para mim. Aleluia. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista da sua empresa. Não desista do seu trabalho. Não desista. Deus tem algo novo para mim e para você. Aleluia. Oitava atitude de fé. 2 Coríntios 3,18. A oitava atitude de fé, a transformação vem pela contemplação. Quero dizer algo para você nessa noite? Vamos ler ali. Assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória e cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quer dizer algo para você que está aqui hoje? Contemple Cristo na sua vida. Se você olhar para você mesmo, cheio de falha e fraqueza, o que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz essa semana de bom? Isso não gera transformação. Parece que gera, né? Você lembrar dos seus erros e defeitos, parece que gera, mas não gera transformação. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a transformação acontece quando nós contemplamos a Cristo. Só Ele tem vida. Só Ele tem transformação. Só Ele. Quando você contempla você, eu sou isso, sou aquilo, isso não vai te deixar melhor. Vai deixar cada vez pior. A condenação, o diabo te traz condenação. Tá vendo? Você não é a mãe que você deveria ser. Você não é o pai que você... Condenar, já tem um monte de gente para te condenar aí. Você não é o empresário que deveria ser. Você não é o vereador que deveria ser. Você não é o nada. É a condenação. Fecha o ouvido para essas coisas e olha para Jesus. É Ele que te transforma e te purifica e te salva. Aleluia. É a sua comunhão com Jesus que te transforma. É a contemplação. É você desfrutar de Cristo. Mas se você olhar, viver na lei, a lei te afasta, te separa de Deus, te separa de Cristo. Mas quando você contempla Cristo, a glória dele, a luz dele, vai te transformando a cada dia, a cada manhã. Ainda pode ser que ainda a noite ainda está escuro para você. Ainda pode ser que alguns 3 horas da manhã. Pode ser que outros já são 4 horas da manhã. Pode ser que hoje sai 5 horas, 5 e meia, o sol já começa a raiar, já começa a ver o brilho. Talvez você seja essa pessoa. Você está começando a ver algo na sua vida. Eu quero dizer para você, ande por fé, mesmo que você não está vendo, Cristo está na sua vida, e o poder dele vai te transformar a cada manhã, a cada dia. Contemple a Cristo, contemple o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Aleluia! Aleluia! Todas as vezes que alguém fala assim, você é terrível, você é assim, você é aquilo, e você não está bem, isso não muda a sua vida. Mas quando você vem numa igreja como esta e fala de Cristo para você, haverá transformação. Todas as vezes que você escuta a lei, você se afasta de Deus, mas todas as vezes que você prega Cristo, contempla Cristo, a sua alma é transformada, porque somente Jesus tem o poder para nos transformar. Aleluia! Talvez você tenha buscado transformação em muitas fontes, em muitos lugares, mas a fonte de vida, a fonte que nos leva para a vida eterna é Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todo aquele que crê nele, que crê em Jesus, rios de águas vivas brotarão, fluirão do seu espírito. Deus quer fazer de você uma fonte para transformar outros e outros nessa cidade. Aleluia! Receba poder de Deus nessa noite. Receba Cristo no seu coração. Receba vida na sua alma. Receba
vida na sua mente e saia daqui recebendo essa unção de transformação para que você contemple cada vez mais essa glória e desfrute Cristo em todo lugar que você for. Aleluia! Nona atitude de fé, é só 10. Amém, Adalto. Vou passar para você. Espera só um pouquinho ainda, meia hora. Nona atitude de fé, volte ao primeiro amor. Apocalipse 2:4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você lembra daqueles irmãos que converteu ao Senhor e falaram para ele? Falaram para ele que Jesus salva e perdoa os pecados. Eu vi alguém falando lá no Instagram, vem aqui, Jesus enviou o filho dele para te salvar. Falei, que coisa boa é essa? Esse é o primeiro amor. Quando você escuta essa palavra, que Jesus perdoou todos os seus pecados. Perdoou todos os seus pecados, essa palavra, vem a mim, todo esse pecador aí, não importa quando você está, não importa a vida que você... Venha para Jesus. Esse é o primeiro amor que você ouviu. Eu quero dizer que hoje nós estamos pregando novamente o primeiro amor. O primeiro amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, nós o amamos também. Aleluia. Aleluia. Se alguém falar assim, rapaz, sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Muitos falam, né? Falasse uma lei para você. Ei, o segredo é amar a Deus. Sobre todas essas coisas, esse é o segredo. Tem no seu coração amar a Deus. Você fala, meu Deus do céu. Aí você fala, tem tanta coisa que eu gosto. Mas eu quero dizer uma palavra de alívio e de descanso para a sua alma. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem que receber esse primeiro amor de Deus. Coloque no seu coração, receber esse primeiro amor. É o amor de Cristo. Ele nos ama primeiro. Eu estava na célula e falei para os irmãos, contei um exemplo do marido que ama a mulher. Porque o certo, você que está aqui, homem, primeiro você tem que amar sua esposa. Depois ela vai gostar de você porque você amou ela primeiro. Esse é o evangelho de Cristo. O homem é Cristo. A mulher não tem muita obrigação de amar o homem. Agora, o homem tem a obrigação de amar a mulher. Independente dos defeitos dela, independente do jeito dela. É obrigação sua amar a sua esposa do jeito que ela é. Pronto de morrer por ela. A Adma aqui está inteligente, né? A Adma aqui aproveitou o embalo e... A ponto de morrer por ela. Então a mulher não tem que ser essa boa mulher. Olha, escuta pra cá, homem. Agora é com você. Agora você aprender a palavra da graça, vai servir para você e para a sua vida. A palavra da graça é poderosa, que ela transforma nós completamente. Então a sua mulher não precisa ser boa, perfeita. Agora você precisa amar ela, independente do que ela faz para você. Porque foi assim que Cristo fez. Nos amou, nós ainda sendo pecadores. Romanos 5:8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos. É isso que é o Evangelho. Cristo morreu por você, salvou você, ainda você é pecador. É isso que você tem que experimentar. Apesar das suas fraquezas e falhas, Jesus já morreu, já perdoou todos os seus pecados. Creia nisso. O amor dele é primeiro. Viva esse amor, o primeiro amor. Muitos pregam nas igrejas, falam para a gente voltar aquele amor de quando você aceitou Jesus. Está correto, porque quando você aceitou Jesus era quando? Foi quando pregava lá que Jesus morreu, mesmo sendo pecador. E eu estou continuando pregando esse evangelho, crendo que nós continuamos pregando. Se você vier todos os domingos nessa igreja, o Bradalto vai continuar aqui. Mas todos os domingos, se você vier nessa igreja, você vai escutar o evangelho da graça, pura graça, sem lei. Pura graça, só graça. A graça é poderosa. Viva o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Você que está aqui cansado e fadigado, você não precisa ouvir. Não, você precisa só voltar ao primeiro amor. Cristo nos amou primeiro. Aleluia. Amém. 10ª atitude de fé.
Aleluia. Você sabe, a melhor festa é quando alguém está falando a palavra de Deus. A melhor festa, o melhor banquete que você pode experimentar é ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou falando, talvez você chegou aqui amargurado, triste, a paz está chegando para você. Amém? A melhor coisa que você pode experimentar. 10ª atitude de fé. Ouse crer que você tem favor. Se o Senhor é com você, ninguém será contra você. Quero falar para você, Adalto, você tem um favor de Deus nessa igreja, nessa cidade. Ninguém vai conseguir parar aquilo que Deus tem sobre você, porque você tem favor de Deus. Não é sobre você, é sobre a presença de Deus. José era um homem próspero. José chegou na casa de Potifar, prosperou. Foi para o palácio de Faraó, prosperou. Mas não era sobre José, é sobre a presença que ele carregava. Eu quero dizer para você que está aqui, as coisas vão começar a acontecer para você, dar certo. Não é por causa de você, não é por causa de você que começou a fazer certo, não. É por causa do favor de Deus. Nós estamos aqui hoje, é favor de Deus. Tudo é favor de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro para que todos que ouviram essa mensagem, eles tenham a sua mente iluminada pelo aquilo que pregamos, o Evangelho do Senhor. Que o fogo do Espírito Santo seja agora no cada coração. Eu oro para que seja ativado o seu Espírito agora, em cada coração agora. Aqueles que estão desanimados, receba ânimo agora. Aqueles que estão doentes, receba cura agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão em guerra, em conflitos, receba paz. Ele é a paz. Receba paz aí agora. Receba descanso na sua alma. Você chegou aqui perturbado, depressão, opressão na sua mente. Receba liberdade, você é livre. Oh, Espírito Santo, coloca a mão sobre a sua mente agora e declara: a minha mente é a mente de Cristo. Eu oro agora para que a sua mente agora receba a luz do Evangelho, seja iluminado por aquilo que Deus tem para você. Oro para que a sua mente possa compreender tudo aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua vida, para o seu chamado, em nome de Jesus. Aleluia. Mas antes, eu queria chamar a pastora Giane para ela falar aqui antes dela não ser mais pastora dessa igreja, né? Nós amamos tanto essa igreja. Vocês são muito, essa igreja é muito amorosa. Foi a primeira igreja que eu pastoreei. Hoje eu estou aqui pastoreando a igreja Padalto, como pastor presidente das igrejas de Reviver, mas também passando porque eu também era pastor dessa igreja. E amo muito essa igreja. Como foi difícil para nós falar que nós vamos deixar essa igreja, porque é uma igreja que nos acolheu, aos líderes de célula. Cadê os líderes de célula? Posso chamar os líderes de célula agora? Pode. Cadê os nossos líderes de célula? Vem cá, os líderes de célula, da rede, chama todo mundo, né? Rede Kids e adultos, vem cá na frente aqui vocês. A partir de agora vai ser com você. Vem cá, Diana, do meu lado. Queria que a igreja ficasse de pé. O Adalto, meu pastor Antônio, ele, quando passou a igreja de Carinha para nós, em 2022, não sei porquê, passou para nós, para ir para lá, para o ano. Ele falou umas coisas que faz sentido agora. Né? Fez uma aposta para mim, né? Fui privilegiado
E no dia ele colocou a Bíblia dele, passando para mim aquela igreja. Eu falei que comprar uma Bíblia nova para você. Essa que vai ser com você. Ele disse, pode segurar. Ele falou que, Elias, a igreja, ela é guiada somente pela palavra. Não fale coisas suas, não edifica ninguém. Fale o que está escrito aqui. Que Deus transforma. É isso que eu deixo para você. Amém? Eu quero orar por você. Levanta a mão para cá, igreja. Senhor Jesus, nós reconhecemos aquilo que Deus fez na vida de Adalto. Aquilo que o pastor Antônio nos direcionou. Nós reconhecemos, eu e a pastora Jeane, estamos reconhecendo isso, a direção do Senhor. E nesse momento, nós estamos passando esta igreja para o Adalto e a sua esposa Jo. Oramos para que todo o tempo o Senhor seja com ele, dando sabedoria. Oramos para que a graça do Senhor seja sobre ele. Oro para que o favor do Senhor seja na vida do teu filho. Eu declaro no nome de Jesus, nosso irmão Adalto, obreiro Adalto, pastor desta cidade, e coisas grandes vai acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Podem assentar por alguns instantes. Prometo que serei breve. A vontade de falar meia hora hoje, mas se vocês quiserem me ouvir, vai ter que voltar aqui no domingo, amém? Mas, igreja, antes de falar algumas coisas, gostaria muito de falar nessa noite, vou falar. Gostaria de ler no livro de Mateus, apenas um versículo no capítulo 24, e o verso 46, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Apenas esse versículo eu queria ler para os irmãos nessa noite. Mas, irmãos, igreja, estou feliz e grato ao Senhor Jesus esse dia, porque esse é o dia que fez o Senhor. Não tenho dúvida que esse é o dia que fez o Senhor. E quando eu olho para trás, Deus traz à minha memória muitas coisas que aconteceram até aqui. Muitas promessas que o Senhor, alguma delas tem 26 anos, mas tem promessas que Deus fez para minha esposa, tem 25 anos, e hoje é o dia que Ele está cumprindo ela. Aleluia. Para iniciar, um dia Deus falou para minha esposa, quando ela tinha 9 anos, você vai casar com um pastor. E o pastor nunca acontecia, nunca chegava. Mas Deus estava gerando um pastor para, no tempo oportuno, segundo a vontade dele, enviar para a igreja. Mas o engraçado é que, quando no mesmo tempo como esse, como Deus estava falando com ela, olha, você vai casar com um pastor. Era naquele mesmo ano que eu aceitava Jesus com 12 anos de idade. No ano seguinte, no dia 6 de setembro de 2000, eu batizava, próximo àquela promessa. E hoje eu vejo Deus cumprindo as promessas que Ele se cumpre, está se cumprindo em nossa vida. Estou feliz porque Deus tem sido bom. E há 3 anos atrás, pela manhã, eu estava ali sentado. O pastor Elias estava recebendo essa igreja. E eu confesso para os irmãos que eu tentei preparar algumas palavras para falar para você nessa noite. Mas Deus falou para mim no meu coração várias vezes, você vai falar aquilo que eu falei para você falar. O pastor Elias falou, quando ele chegou nessa igreja, olha, quando perguntar para você
quem está vindo pastorear essa igreja, você pode falar que é o neto de Jaime da Paz. O tempo passa. Mas eu quero dizer para você, pastor Elias, é o mesmo neto do pastor Jaime da Paz que está cuidando, continua. Porque Deus falou, não vai ficar sem sucessor, o mover vai continuar e eu vou fazer. Talvez, irmãos, você não sabe da história e o Senhor falou para mim, fala para eles. Uma vez eu viajei com o pastor Antônio para Aracaju para uma conferência, ele falou, fala a história, conte a história. O pastor Paulo lembra disso. E o Senhor falou com o meu coração, olha, há muitos anos atrás, eu trouxe aquele homem para cá. 7 mulheres, 5 delas estão aqui, 2 estão no Mato Grosso. Mas não tinha homem. Deus falou, eu vou mandar filho. Vou casar, elas terão filhos e serão filhos e pastores. Quando o pastor Elias veio casar com a pastora Jeane, eu conheci o pastor Antônio na porta da igreja. Alguém falou para mim, aquele ali é um pastor, aquele ali é o genro do pastor Jaime da Paz. Foi aquele dia que eu conheci ele. O tempo passou, 2010, ele veio pastorear a igreja de Agrovila 10, e eu estava lá. Naquele mesmo ano, aleluia. Naquele mesmo ano, o pastor Jaime, ele faleceu e o pastor Antônio estava chegando, ele estava nesse lugar e ele foi, mas o pastor Antônio ficou e o mover não parou. E o mover continuou. E chegou um tempo na minha vida que nem eu entendi. Eu tenho que ir para Lapa. Pastor Antônio tinha sido meu pastor na Agrovila 10. E eu me lembro como hoje, pastor Elias, quando o senhor me mandou aquele relatório na quarta-feira passada, todos os domingos o pastor Antônio falava para mim assim, conta quantas pessoas tem no culto. Começou com 40, depois foi para 42, 50, 52, 60. E o último culto que eu contei com ele tinha a mesma quantidade de batizado que o pastor Elias me mandou na quarta-feira passada, 67 batizados. Mesma quantidade. Eu me lembro como hoje ele mandou contar. O tempo passa. 2022 eu vou para Lapa. Mas antes disso, o pastor Carlos, ele me falou, vamos para Lapa assistir um culto lá. Eu vi que estava acontecendo algo extraordinário na vida deles. Eu quis ver o que estava acontecendo. Eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja de Lapa, passei o Réveillon. Deus falou, olha, aqui eu vou reviver todos os seus sonhos. Todos eles. 2022, irmãos, de janeiro, eu estava morando em Lapa, congregando naquela igreja, e para minha surpresa, quem chega para ser meu pastor? Pastor Antônio chega para pastorear a igreja de Lapa. Eu vivi um ano de muito favor com ele naquele lugar. E eu me lembro que algumas das vezes eu ia para a igreja, meio-dia, 3 horas da tarde, ele me mandava mensagem, estava na igreja, eu falei, fazendo o quê, pastor? Eu estou orando para que Deus possa mandar pessoas para esse lugar. Se você for na igreja de Lapa hoje, você vai ver. Deus mandou pessoas e encheu aquela casa. Eu não tenho dúvida que Deus é com ele. Não tenho dúvida que Deus é com ele. Mas um dia ele me chamou na Lapa e falou, olha, eu vou te apresentar para a igreja. Vou te apresentar e você vai ser um obreiro em teste. Ainda esse ano. No dia 9 de outubro de 2024, eu e o pastor Júnior fomos consagrados, ele pastor e eu obreiro ali. E aquela igreja de Lapa foi o campo, foi o lugar que Deus escolheu, que Deus preparou para que eu pudesse ser forjado lá. Foi uma igreja que eu aprendi demais. E Deus me deu o privilégio de ter o pastor Antônio como meu pastor. Depois, com ele eu aprendi sobre a palavra. Depois chegou o pastor Paulo. Com ele eu aprendi a visão da igreja. Aprendi sobre a graça.
Deus estava fazendo algo que eu não sabia. Um pouco tempo depois chegou o pastor Júnior, com ele eu aprendi como amar a igreja, como cuidar da igreja. Cada um de sua forma contribuiu na minha vida e eu não sabia o que era, mas Deus estava preparando para algo que ele ia fazer. Pastor Antônio um dia me chamou no julho do ano passado e falou: obreiro Adalto, em abril do ano que vem, eu vou apresentar seu nome. Eu pensei que era para pastor, mas em abril desse ano, ele apresentou um vídeo e falou: você vai cuidar da igreja de Serra do Ramalho. Ele fez algo. Deus é poderoso. E aqui estou eu, irmãos, juntamente com vocês. Não venho fazer nada novo. Eu venho continuar aquilo que Deus iniciou. Eu venho continuar aquilo que Deus iniciou através da vida daqueles que passaram por aqui. Porque eu sei que uns plantam, outros regam, e assim a obra do Senhor, ela vai sendo conduzida. Mas quero dizer uma coisa para a igreja. Será um tempo de favor sobre nós. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Cristo Jesus. Porque não tem nada a ver com a obra que nós fazemos, mas a obra quem faz é o Senhor Jesus. Certa feita, quando tudo isso que está acontecendo, pastor Elias, eu me lembro que Jó um dia ele chegou e falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por muito tempo eu conheci a graça, talvez, de ouvir falar, mas hoje o que está acontecendo aqui é a prova que a graça do Senhor, ela superabundou em minha vida. Poder viver esse tempo com vocês aqui, irmãos da igreja de Serra do Ramalho, é algo poderoso que Deus preparou para nós aqui nesse tempo. Eu falei com o pastor Elias, e ele foi bom, que ele me deu o gosto de vir pregar aqui antes, de estar com os irmãos, e eu falei para ele: pastor Elias, eu estou recebendo uma grande igreja, uma igreja poderosa, uma igreja amorosa, uma igreja que nos recebeu. Sei que é difícil para a igreja, para mim conseguir, eu e minha esposa, né, suceder um casal, pastor Elias, pastora Jeane. Mas, irmãos, é a graça do Senhor, que achou graça no coração deles, e eles nos receberam, eles têm se disponibilizado a que nós possamos caminhar junto, fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para esse novo tempo. Eu tenho certeza, irmãos, que nós como igreja, nós iremos avançar nessa cidade, que nós iremos levar a palavra de Deus, que nós iremos a cada dia conhecer a Deus e torná-lo conhecido através do Evangelho da Graça. E eu digo para o pastor Elias, para mim, é um privilégio, uma honra poder, nessa igreja, continuar servindo o pastor Elias, mas continuar com o legado do pastor Antônio. Olha, pastor Elias, essa chama, ela nunca se apagou e ela não vai se apagar. Pastor Antônio, eu me lembro, quando eu tive com ele, naquele penúltimos dias, no dia 26 daquele mês de março, ele falou para mim: Deus te abençoe e Deus é contigo. Essas palavras, eu não esqueço ela, e eu sei que Deus é com essa igreja. Deus é conosco. Deus tem preparado um novo tempo para que nós possamos levar o Evangelho da graça. Levar aquilo que Deus, a vontade que está no coração de Deus, que é revelar o amor do Pai para cada um de nós. Nunca é sobre nós, irmãos, mas é tudo sobre Cristo Jesus. Queria dizer para a igreja, e quanto a mim, quanto a minha esposa, quanto à nossa casa, nós estamos vindo para cá, cheio de alegria e sem reserva alguma, para poder ser igreja juntamente com vocês aqui. Digo para vocês que aquilo que quando Jesus ele disse a Pedro, quando estava
ali na beira do mar, quando Pedro tinha negado ele 3 vezes, e ele poderia chegar e Pedro constrangido, ele perguntou: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, quando Pedro já estava constrangido, porque ele tinha negado o mestre, ele falou: olha, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Nessa cidade, pastor Elias, eu já edifiquei muito nessa cidade, perdi até as contas, mas agora estou voltando para edificar uma coisa nova, para edificar o reino do Senhor Jesus, para que nós possamos avançar nessa cidade. E digo uma coisa para você: Deus dará vitória para nós. E eu me lembro agora que um dia no encontro de Correntina, isso tem muito tempo, pastor Antônio falou para mim no meu ouvido: Deus está preparando um povo para você. Deus está preparando um povo para você. E eu não entendi, mas hoje eu sei. Deus já tinha um povo preparado. Já fazia parte do plano do coração de Deus que nós viéssemos ser igreja nesse lugar. E quero dizer para os irmãos também de Lapa, foi um tempo precioso que eu passei com vocês. Nós tivemos ao longo desses 4 anos e meio muitos cultos, muitos encontros, muitas células em vários lugares. E vocês foram alguém que Deus colocou na minha vida, no meu caminho, para que eu pudesse ser forjado e me preparar para viver esse novo tempo na minha vida. A igreja de Lapa me recebeu com tanta alegria. Eu fico até constrangido. Eles estão aqui nessa noite, vieram, estão prestigiando, sendo igreja. E naquela cidade nós fizemos uma obra. Eu estive ali naquela obra com esses pastores. E no final, o pastor Júnior, que foi um pastor amigo, companheiro, contribuiu, me abençoou nessa reta final, nessa transição. E hoje está aqui como igreja para dizer que nós vamos também avançar. Que Deus possa abençoar cada um de uma forma especial. E nos próximos dias, nós iremos fazer aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos fazer nesse tempo oportuno. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que Deus possa multiplicar essa igreja. E saiba, igreja, vocês também vão ganhar uma pastora Kids com o coração voltado para eles. Não é porque é minha esposa, não. Não é porque é minha esposa, não, pastor Elias, mas às vezes eu penso que eu estou apenas para auxiliar o ministério dela, Kids. Às vezes eu penso que é isso, porque Deus tem algo na vida dela, com esse Kids, que aonde ela passa, eu não sei aonde ela arruma esse tanto de criança, sai puxando um lugar e outro, mas tem levantado para esse tempo, para fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Tem sido uma mulher virtuosa, que tem feito com muito encargo, com muita alegria. E esse encargo ela abraça com muito amor e com muito carinho. Eu tenho certeza que juntamente com essas irmãs, com esse grupo de irmãs que é poderoso aqui nessa cidade, irão fazer um trabalho maravilhoso com o Kids. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não vou estender o horário mais, mas saiba de uma coisa, igreja, nós estamos aqui sem reserva para viver aquilo que Deus preparou para nós. Amém. Pastor Jeane, quer fazer uma homenagem aqui para... Irmãos, as irmãs querem fazer uma homenagem. Eu prometo que não serão 10. Amém? Graças e paz, igreja. Pastora, cadê? Tá sentadinha ali. Aí ela falou comigo assim, eu contei para ela, porque ela toda agoniada, toda agitada. Eu falei assim, não, é porque a gente quer fazer uma homenagem para a pastora que está chegando, mas é para vocês também, tá bom? Hoje é um dia, igreja, que a gente se divide entre a gratidão, né? Mas também a saudade que a gente já sente. E a gente ama você sim, pastor. Ele acha que eu só amo a pastora Jeane, de forma alguma.
amo você também. Você vai ver hoje o quanto essa igreja ama vocês. Nós vivemos dias inesquecíveis com ele. Principalmente eu, que eu sou bebezinha na igreja. Eles chegaram a 3, eu tenho só 2, né? Então, eles são meus pastores, além de tudo, espirituais também. Porque eles me conduziu nesse passo a Jesus. Eles nos firmam. Então, não tem como deixar passar em branco um dia tão especial. Vocês foram especiais para a gente, continuarão sendo, porque a gente sabe que vocês não estão nos deixando. Nós choramos, sim. Nós choramos, nós sentimos muito, resmungamos, mas a gente entendeu que Deus tem um propósito para essa igreja e que tem um propósito na vida de vocês também, que vocês terão que seguir, né? Em outros caminhos, e não vai abandonar a gente sabe disso, né? Nós teremos novos pastores, mas também teremos vocês para a vida toda guardado no nosso coração. E como honra, a gente não poderia deixar de fazer um videozinho, né? Então a gente preparou um vídeo, tá tudo certo aí? Para honrar o quanto vocês são especiais. São momentos, porque a gente não conseguiria descrever todos os momentos vividos nessa igreja. Vocês que são visitantes ou que são de fora, quando eu falo que é especial, é porque a gente aqui se sente acolhido. Nós estamos em casa, porque Deus está no controle de tudo. E eles seguraram nossas mãos. E a gente não está despedindo de líderes. Nós estamos despedindo de pessoas especiais que fizeram parte de nossa vida. Vamos ver o vídeo? Não chora. Existem pessoas que passam por nossa vida e deixam marcas eternas. Assim são vocês, Pastor Elias e Pastora Jeane. Foram anos de amor, cuidado, conselhos, orações e dedicação ao reino de Deus. Em cada culto, abraço, palavra e gesto, sentimos o carinho e o compromisso de vocês com cada vida desta igreja. Hoje o coração se divide entre a saudade e a gratidão. Saudade por vê-los partir, gratidão por tudo que vivemos juntos. Vocês não levarão apenas lembranças, mas pedaços do nosso coração. Temos certeza de que Deus continuará usando grandemente a vida de vocês nessa nova missão. E onde estiverem, sempre haverá pessoas sendo alcançadas através do amor e da fé que vocês carregam. Obrigada por tudo, pastores. A Igreja Reviver ama vocês e jamais esqueceremos tudo que fizeram por nós. Mackay.
Vocês sentiram um gostinho do que foi viver com essas pessoas durante esses anos? Aí foi só uma pitadinha, gente. E a gente sabe que a única coisa que nós podemos dizer é obrigada ao Senhor por ter enviado vocês para cá. Obrigada por fazer parte da nossa história até aqui, por cada palavra liberada, por cada oração, por cada abraço, por cada cuidado, porque o cuidado era grande. Nós sabemos que a saudade ficará, mas também sabemos que Deus está no controle de tudo. A palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, não é isso? E hoje nós entendemos que um ciclo se encerra, mas um novo vai começar. É o que o vídeo disse, né? É um ciclo. E nós vivemos este e viveremos outro, que temos certeza que será com a mesma qualidade. Isso a gente já percebeu desde o momento que vocês chegaram. E é exatamente por isso, com muito amor, que a gente recebe vocês aqui na igreja. Sejam muito bem-vindos à família Reviver. Nós estamos de braços abertos. Nós desejamos caminhar em unidade, em fé, em amor, assim como nós fizemos durante esses 3 anos. E a gente não pode deixar de dizer que tudo que foi feito até aqui foi para Ele, né? Então, para continuar, eu gostaria de chamar a irmã Janaelma. A gente é tão amiga que eu não sei chamar de irmã Janaelma. Mas agora é a irmã Janaelma. Ela vai falar em nome da Rede Kids. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu prometo que eu vou ser rapidinho, uns meia hora, tá bom, pastor? Eu cheguei para trabalhar na escola hoje, o aluno falou assim: tia, sua voz está doente. Né? Você está com a voz doente, mas eu estou num ambiente de cura e eu recebo a cura para a honra e glória do Senhor. Né? E eu não poderia deixar passar esse momento. Né? A gente não poderia deixar de falar da pastora Gia. A minha cunhada fala que eu sou a faladeira, cadê ela? Que eu gosto de falar. Gosto um pouquinho, tá? Não tenho dificuldade nenhuma em falar. Mas, assim, falar da pastora Giane, para mim, é algo que me trava. A voz embarga, porque foram 3 anos de aprendizado. Só que antes de falar da pastora Giane, eu quero falar da pastora Adma, porque foi ela quem começou. E eu lembro que quando a pastora Adma falou que ia sair da Reviver, eu lembro que eu não entendi, eu comecei a questionar. E eu falava para Deus assim: não é justo. Eu venho de outras histórias e eu tenho uma mágoa no meu coração, porque sempre quando a gente se apega a alguém, parece que é algo da gente arrancado. E eu dizia assim: de novo. E eu lembro que eu estava sentadinha no canto, o pastor Carlos estava ministrando e o Senhor trouxe para mim Eclesiastes 3:1. Aí ele dizia o seguinte: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. E eu não entendi aquilo ali. Eu fui para casa e eu dizia assim: mas como? O Senhor está dizendo para mim que vai haver uma coisa nova, um propósito. O Senhor está arrancando de mim mais uma vez. E eu lembro que a mãe dormi e o Senhor falou fortemente no meu coração: não tem como uma estação entrar sem que a outra não encerre aquele ciclo. Não tem como a primavera abrir as suas flores sem que o verão cesse. Não tem como o outono vir, as folhas caiam sem que o verão encerre. Tudo é um ciclo. E o Senhor está trazendo algo para nós. E eu acalmei o meu coração e a pastora Giane veio. E como todo mundo sabe, eu gosto muito de falar, sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. E a gente teve uma conexão tão forte que eu falei para ela: parece que eu te conheço há mais de 100 anos. Não que eu tenha 100 anos, né? Mas, assim, foi algo tão poderoso. Como foi precioso esses 3 anos. E eu falava assim: pastora Giane, a senhora precisa ser mais firme. Ela é muito boazinha, gente. Ela não sabe brigar. E eu todas as vezes, há poucas vezes em que ela teve que ser dura, eu tenho certeza que doeu mais nela do que na gente. Eu dizia: pastora, seja mais firme.
Essas mulheres precisam entender que a senhora é autoridade sobre a vida delas. E aí chegamos à Rede Kids. Nós não tínhamos ainda a Rede Kids como nós temos hoje. Tínhamos Cíntia, tentando ali aos domingos devagarzinho. Eu era líder de adulto. E aí a pastora Giane chegou para mim e falou assim: Jana, você vai liderar uma célula Kids. E eu cá comigo, ela está doida. Eu não quero. Porque eu sou professora, eu trabalho de segunda a sexta, o dia inteiro com criança. Você acha que no domingo eu vou querer sair do culto e trabalhar com criança? Mas o Senhor começou a arder no meu coração e eu falei para ela o seguinte. Falei, pastora, nós vamos orar. Se o Senhor gerar no meu coração, eu vou assumir a liderança aqui. E eu lembro que eu comecei a orar sobre esse propósito e eu falava, Deus, eu não quero. Eu não quero. Nada contra criança, mas eu não quero. Mas se o Senhor disser para mim, vá, eu vou. E nós começamos a orar nesse sentido. E eu lembro que começou a arder no meu coração. E nós tínhamos uma célula na Cidade Nova, uma célula bem complicada. E foi lá que Deus me colocou, naquele lugar. Tinha dia que eu chegava naquele lugar tão arrebentada, tão cansada. E eu saía daquele lugar tão renovada. E eu falava assim, não tem nada a ver comigo. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Jana, para você é fácil, você é professora, tem 20 anos, você tem inúmeras formações. Não tem nada a ver com a minha formação. Não tem nada a ver com o meu ministério, com a minha profissão. Não tem nada a ver com os diplomas que eu tenho. Do que adianta eu ser psicopedagoga, de eu ser pedagoga, se eu não tenho uma graça do Senhor sobre a minha vida. E nessa caminhada nós começamos a andar. E aí veio Cíntia, depois veio eu. E aí nós fomos orando, a gente falava com as irmãs diziam assim, eu vou nada. E a única coisa que eu falava para elas é assim, vamos orar, porque não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com o Senhor. E hoje nós temos umas células, hoje nós temos aqui, Cíntia me passou o relatório, hoje nós temos 7 células Kids. Imagine aí. Temos mais de 100 crianças. Temos aqui, em média, hoje nós temos 18 líderes. São 7 células. Cada célula tem uma líder em treinamento. Então, hoje, a seara é grande. Hoje nós temos trabalhadores. Hoje o que nos falta não é mais líder. Hoje o que nos falta são crianças. Porque se Deus mandar hoje 200, 300 crianças, tenho certeza que nós teremos pessoas suficientes para trabalhar. E nós cremos. E de repente, veio a morte do pastor Antônio. Outra porrada. Se eu vou contar a minha história para vocês aqui, a gente vai chorar a noite toda. E eu lembro que lá em Carinhã eu abracei a pastora Giane e falei para ela, eu não aceito. Eu não aceito. E ela falava assim, Jana, quem somos nós para questionar a vontade do Senhor? E eu lembro que quando nós saímos do velório, eu fui para casa. Eu orei à noite, o Senhor me trouxe Salmos 39, versículo 4, onde ele diz o seguinte, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. E mais uma vez o Senhor me traz. O ciclo do pastor Antônio foi encerrado. Quando nós entendemos que não tem nada a ver conosco, que quando nós nascemos, o Senhor já tem determinado na sua vida, o ciclo dele se encerrou. Nós somos frágeis. Quem sou eu, quem é você para questionar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida? Talvez nós pensássemos que o pastor Antônio viveria até os 90, 100 anos, que também nunca pensou. E mais uma vez a pastora Giane vai sair de novo. Só que dessa vez vai ser diferente, porque dessa vez eu entendi que eu não tenho que questionar os planos de Deus. Eu lembro que quando o pastor Paulo saiu, eu falei para ele uma brincadeira, ele até falou assim, Jana, mas você pegou pesado. Eu falei, pastor Paulo, quando o Senhor nos tira algo, ele nos dá algo melhor. Ele, nossa, você pegou pesado desse jeito. Então, a pastora Giane vai nos deixar como pastor de líderes, de mulheres, mas ela vai passar a ser pastora de pastoras. Agora sim você precisa ser mais dura, tá, pastora? Você precisa ser um pouquinho mais firme, porque ela é muito doce na hora de brigar. Mas nós queremos dizer que nós amamos a sua vida. Como foi precioso esses 3 anos aqui contigo.
Como nós aprendemos muito, tivemos alguns embates, tivemos afronta, conversas, bate-papo, mas quem é a família que não tem aquele puxãozinho de orelha? Quem é o pai, quem é a mãe que chega aqui, repreende e fala, ó, não é assim, você tem que fazer de uma forma diferente. Mas nós amamos vocês. Nós amamos a sua vida, nós amamos a sua família. Sabe, querendo dizer, foram 3 anos que o nosso coração se encheu de alegria. E a Rede Kid não poderia deixar essa homenagem para vocês. Pastor Elias, nós também amamos você, né, Vanusa? É porque Vanusa fez um comentário que sem o pastor Elias a gente até vivia, mas sem a pastora Giane não. Aí ele ficou chateado, mas nós amamos você também, tá? Nós amamos vocês. Então, nós queremos te agradecer, pastora. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por esse tempo. Foi muito precioso. E eu conversando com a Adalto e com o Jô semana passada, no aniversário da pastora. Eu vi a Adalto crescer. Mas eu preciso entender. Eu falei para ele hoje, essa semana. A honra. Você hoje é o meu pastor. Não é porque eu te vi com 4 anos de idade que a gente cresceu que eu preciso entender que hoje há uma autoridade sobre da sua vida, sobre a minha vida. Jô, muito bem-vinda. A Rede Kids, nós temos aqui 18 mulheres com coração ardente. 18 mulheres que, se você disser assim, vamos, você pode ter certeza que nós iremos. Se você disser assim, não vamos, você pode ter certeza que nós não iremos. Nós somos pau para toda obra, como diz o povo, né? E nós queremos dizer, sejam bem-vindos em Serra do Ramalho. De volta para casa, né, Adalto? Ele agora vai edificar, não mais concreto, mas vai edificar a igreja do Senhor neste lugar. E um dia, o pastor Elias falou assim, quem faz parte do time Elia? Nós levantamos a mão. Mas hoje nós deixamos o time Elias de lado. E hoje nós dizemos, somos parte do time Jocileuza e Adalto Damascena, para a honra e glória do Senhor. Amém. Sempre tem que ter um amém, né? Disseram aqui mesmo, que tem um amém, amém e um amém de encerramento. Eu estava aqui, amém, amém, mas ela estava tão empolgada. Eu nem vou falar esse negócio de professora, né? Ô, Jô, fica quietinho, não conta não, por favor. Eu gostaria de chamar o irmão Adail para falar em nome do líder dos adultos. Quem? Não ouvi. Ah, tá. Mas você vai falar pouquinho, né? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Só queria contar uma história rapidinha. Minha filha, eu estava trabalhando aí, minha filha precisava fazer um exame lá em Guanambi. Aí minha esposa, não, vamos. Eu tinha vários compromissos, aí a gente saiu. E na estrada, aquela estrada ruim, longe, eu ficava pensando, moça, eu perdi meu compromisso. Tinha que fazer outras coisas, mas era minha filha. Tinha que cuidar da minha filha. Aí eu fui, tornei pensar, mas eu ia ganhar dinheiro. Mas é minha filha, tenho que ir. E aí a gente foi longe, é 220 quilômetros, né? E aí eu fui para Guanambi. Aí resolvemos lá as coisas, e eu pensando sempre, deixei meu compromisso, mas eu estava cuidando da minha filha. Então aquilo ali não pesou muito na minha vida. Eu deixei as coisas porque eu estava cuidando da minha filha. Não pesou nada. Não ganhei dinheiro, mas não pesou nada. Eu não fui por dinheiro, eu não fui por nada, eu fui por amor, porque era minha filha que eu ia fazer o exame. E quando eu comecei a pensar nisso, refletir, aí eu me lembro de uma pessoa que saía lá de Guanambi e vinha todos os domingos aqui fazer o culto, cultuar com a gente. Às vezes chegava até 2 vezes por semana. E aí eu refletia, 2 vezes por semana, sair de Guanambi
até aqui, Serra do Ramalho, para cultuar, para não deixar a gente desamparados e sempre cuidando. E o mais ainda, por amor, não recebia nada, nada. Até o combustível. Aí eu fui falar com essa pessoa, olha, a igreja vai te ajudar no combustível. Aí ele falou, não precisa. 220 quilômetros, toda semana, para vir cuidar aqui da igreja de Serra do Ramalho. E aquilo ali, eu meio assim, frio, aí quando ele chegava, vamos arrumar logo, porque o culto já vai começar. E eu lembrava, 220 quilômetros, vem um homem lá de Guanambi para prestar culto, para nos ajudar aqui sem receber um centavo. Nem o combustível ele queria receber. Não, ele não recebeu, não recebia nada. Sempre por amor, não por obrigação. E aquilo me convenceu, aquilo convenceu a igreja, porque quando uma pessoa faz isso, mostrando que ama a igreja, não por dinheiro, não por obrigação, mas estava vindo aqui em Serra do Ramalho por amor. Pastor Elias, pastora Jeane, o que daremos nós ao Senhor por esses 3 anos que o Senhor tem concedido? Sabe que esse sacrifício que vocês fizeram, não só eu, mas a igreja de Serra do Ramalho vai levar para sempre. Esse amor que o Senhor teve aqui conosco, esse cuidado, foi algo assim extraordinário. Por amor. Ele não recebia nada. Nada. A gente chegava para ele, não, mas a gente tem que obrigação, a igreja tem que te dar alguma coisa. Ele, não quero. Não quero. O que daremos nós aqui de Serra do Ramalho? Ao Senhor, que louvamos ao Senhor, obrigado. Só temos a agradecer ao Senhor pela tua vida. Sim, passou e deixou isso. Muito amor. Porque quando alguém faz a obra, às vezes faz por obrigação, para mostrar alguém, Eu vou ali porque eu indo para a igreja, eu cuidando daquela célula, eu vou ser reconhecido. Mas não queria. Deixou as coisas dele. Não sei se vocês foram na casa dele em Guanambi. Ele tinha uma loja em Guanambi. Tinha comércio, uma loja grande em Guanambi. Eu fui na casa dele, uma casa bonita em Guanambi. E deixou por causa da gente. Depois a gente foi na casa dele lá em Carinhanha. Ele tem um comércio em Carinhanha. Deixou as coisas dele lá em Carinhanha. E veio cuidar aqui da gente, morar aqui em Serra do Ramalho. Então, uma das coisas que eu aprendo com isso é que para o Senhor Deus, isso é um exemplo, é um homem, isso é um exemplo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço. Amém. E quero falar também com o pastor Adalto, Nós estamos aqui, vamos estar lutando. Porque o pastor Antônio falou, olha, somos uma igreja imparáveis. Aí quando minha esposa falou, é Adalto. Aí eu olhei, olha, mas foi o pastor Antônio que mandou. Então a gente tem uma obediência. Tem uma obediência. O pastor Antônio, ele colocou na sua vida. Então, que o Senhor é contigo. Vamos estar aqui. Cadê o tempo? O tempo encerrou? Tá bom, encerrou. Tchau. Meninas, Beta, a irmã Beta e a irmã Márcia tem uma lembrancinha para vocês. Venham, meninas. Pastor Elias não vai ganhar, não. Vai não. Só a pastora Jeane.
Ele nem está notando. É só uma forma de carinho para vocês. Uma que está em uma nova caminhada, distante da gente, mas perto ao mesmo tempo. E para a Jo que está chegando, né? Viu, pastor Elisa? Você não vai ganhar, não. Ah, é. Eu gostaria de chamar o irmão Fernando e o irmão Júnior para entregar as lembranças dos pastores. O irmão Clóvis, eu não... Tá por onde? Tá ali? Tá bom. E ó que eu passei por aí várias vezes. Quer logo? Quer vir logo? Foi feito com muito carinho, viu? Preparado com muito carinho. Meninas, posso seguir ou vocês querem? Pode? Pronto, tá bom. Então vou mudar os planos. Graça e paz, igreja. Eu queria convidar a nossa pastora Jeane. Falar da pastora Jeane é fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque ela é um ser humano incrível, o qual ela tem nos espelhado. Eu sou nova de reviver, há mais ou menos 1 ano e meio, então eu costumo falar que eu sou a bebê dessa igreja. Mas como eu fui amada, como eu fui acolhida aqui por todos e principalmente pela pastora Jeane. Pastora, nós hoje fizemos, eu e Betânia, nós fizemos essa caixa. Aqui dentro tem um livro, onde esse livro, ele representa um pouquinho de tudo que nós passamos. Cada foto, cada homenagem, cada mensagem. Eu quero que você leve e guarde, assim como nós guardaremos você na nossa vida. Como nós temos crescido, como eu cresci, convivendo com a pastora Jeane. Os últimos 6 meses, ele foi desafiador. Nós estávamos passando por um processo, porque nós sofremos junto com ela, junto com o pastor Elias, a cada notícia, a cada boletim médico, a cada coisa que vinha à tona a respeito do pastor Antônio. Uma figura que contribuiu muito para mim estar aqui hoje. E como eu sou grata a Deus por ter vivido isso. A cada vez, pastora Jeane, que você chegava aqui na frente, porque nós dizermos que o Senhor é bom, quando tudo vai bem, é fácil. Mas nós dizermos que o Senhor é bom, quando a nossa casa ela está passando por um vendaval, por uma tempestade, por o que a pastora Jeane estava passando com o pai dela, é difícil. E ela chegava aqui na frente e dizia, o Senhor é bom, Ele pode não curar o meu pai, mas Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus que faz tudo acontecer. Então, pastora Jeane, como nós éramos fortalecidas, como eu saía daqui refletindo tanta graça, como eu aprendi, como eu cresci. Qual tem sido o meu e o teu problema, igreja, diante de tudo que ela passou? E mesmo assim, ela não deixou a sua igreja só. Então, é com esse fortalecimento, é com esse encorajamento que eu levo para a minha vida. E que nós possamos nos agarrar a isso. Que nós não possamos deixar
o momento que nós estamos passando, definir quem nós somos. Foi pregado domingo aqui pelo pastor Adalto. Eu aprendi que nós não devemos deixar a circunstância nos parar. Nós vamos ter problemas. Não é porque nós somos hoje filhos amados de Deus, nós somos crentes, que os problemas não vêm, não. Ele está aí todos os dias assolando e batendo a nossa porta. Mas o que vale, pastora Jeane, é nós sabermos quem somos nós, qual a nossa identidade debaixo de Cristo. Quero falar para a pastora Jô, seja bem-vinda. Assim como nós estamos hoje nesse fervor, nesse acolhimento, nos despedindo da pastora Jeane, nós estamos aqui de braço aberto para te acolher como igreja. Nós iremos precisar de você, pastora, como mulher, como mãe, como amiga, e eu conto. E eu acredito que toda a igreja conta com você. Pastor Adalto, seja muito bem-vindo. Eu confesso que quando no velório do pastor Antônio, eu sussurrei no ouvido da pastora Jeane, vocês vão nos deixar. Como assim? Mas nós não sabíamos o que já tinha sido preparado. Porque a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos no momento, mas o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele já tinha preparado tudo. Ele colocou no coração do pastor Antônio, em um leito do hospital, ele deixou tudo determinado. Um homem que nem no leito da morte, mesmo sabendo que ele não ia ser curado, o pastor Antônio sabia, mas ele simplesmente continuou. Eu só quero que vocês continuem. O soldado vai, mas a batalha, ela precisa continuar. E, pastora Jeane, olha essa caixa na sua casa, com muito carinho, e onde você for, você leve nós guardados no seu coração, porque é assim que você vai ficar. E você não se livrou de mim, não. Quando eu precisar, você sabe que eu vou te aperrear. Eu amo você.